Alô, pessoas! Olha eu aqui de novo com mais um episódio do Input, né? Nosso conteúdo audiovisual aqui da Prompt, a newsletter que eu digo que é a melhor, né? No conceito de quem? No meu conceito, né? Mas estamos aqui hoje com mais um grande convidado, tá? Estamos com o Robson Tigre, que é um especialista em causalidade, né? E ele vai explicar para a gente tudo sobre o que a gente pode falar e discutir sobre, né, inferência causal e como isso se reverbera na inteligência artificial, na ciência de dados. E ele está aqui, como eu sempre digo, Robson, eu uso sempre uma frase de Caetano, que Caetano disse que cada um sabe a dor e a delícia de ser quem é. Então eu vou deixar você se apresentar, porque não tem pessoa melhor no mundo do que você para fazer essa apresentação. Obrigado. Primeiro, obrigado pelo convite. A gente já vem interagindo aí nas redes sociais há um tempo. Descobrimos que somos conterrâneos. Já marcamos uma cerveja aqui com uma semana para frente. Bem, eu sou economista de formação, né? Fiz faculdade, graduação, mestrado, doutorado, tudo em economia. E dentro dessa área não existia para nós ali na Universidade Federal de Pernambuco esse termo cientista de dados, né? Então, eu me afeiçoei mais pela área de estatística e econometria e comecei a trabalhar com isso e fui desembocar no que se chama ciência de dados usando ferramentas muito parecidas com aquelas que aprendi na faculdade, assim. Então, tive uma trajetória acadêmica aí de ser professor de universidade e depois de alguns anos decidi ir para o mercado trabalhar nessa arte de medir efeitos de intervenção, né? Que sim, as pessoas chamam de mensuração de lift, marketing, avaliação de impacto quando está falando de políticas públicas, inferência causal aí nas redes sociais é o nome mais de hype depois de AI. Então tem vários nomes para a mesma coisa, né? Quando você fala teste AB, experimentação, são ferramentas dentro de inferência causal. Acho que todo Que, mundo sabe um pouquinho de inferência causal no fim do dia. que quer responder a mesma pergunta, né? Que é, que diabo foi que aconteceu, né? É isso aí. Basicamente é como seria o mundo se eu mudasse uma pequena parte dele, né? Como é que esse sistema mudaria? Como é que essas pessoas reagiriam? Então é basicamente uma arte e ciência aí. Vou falar um pouco de arte porque tem muito, não tem um método claro de como chegar lá e de como defender o que você encontrou. Então, ainda requer muita manualidade hoje em dia, e acho que a gente vai falar sobre automação e AI com inferência causal mais para frente, mas acho que é Vamos. um tópico desafiador, assim, juntar essas duas coisas no momento em que a gente está agora. Massa. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu sempre faço assim, para as pessoas que vêm para cá para conversar comigo no Input. Cara, por que economia? Quando foi que você decidiu assim? Eu sei que às vezes é uma pergunta difícil, mas é porque o que acontece? A gente sempre tem uma visão linear de formações, né? Ah, então, sei lá, o cara de ciência de É, dados ele deve ter estudado computação, por exemplo, né? E aí eu faço essa pergunta porque o Theo, que eu te falei, né, que a gente conhece, ele é estatístico, né? E aí, por conta de ele me contando que por conta de um estágio dele, que uhum. ele, né, abraçou a questão da ciência de dados. E você? Por que economia e quando foi que isso transacionou para você daquilo que era o cerne da profissão de economia para a ciência de dados? Boa pergunta. Há umas semanas atrás eu estava falando de sorte no LinkedIn, né? Porra, então, oportunidades muitas vezes não tem a ver com mérito, ou, ao meu entender, a maior parte das oportunidades não tem a ver com mérito, tem a Eu, ver com. eu vi esse seu post fantástico. Viu? Foi de uma outra pessoa que falou sobre e você comentou, não foi? Obrigado, foi Rafael, o colega Isso. Rafael Eu lá, fez um concordo post muito plenamente com bacana. aquilo que não tem linearidade na vida. Concordo plenamente com Pois isso. é, então, economia foi um golpe de sorte, assim, que eu acabei me identificando, mas o primeiro vestibular, assim, foi para gastronomia, quando abriu aqui na Universidade Rural, a Federal Rural, né? E aí eu não passei, era assim, concorrência como se fosse de medicina quando abriu. E ainda bem, porque hoje eu vejo que era um hobby, não alguma coisa que eu queria fazer profissionalmente, né? Aí eu fui fazer cursinho para fazer arquitetura, que era a minha segunda opção,
Ô, No meio do Robson, caminho. Foi. deixa eu interromper só um instante. Tu já viu aquela série Urso? Já vi. Já? Muito boa. Depois que tu vê ela, com certeza tu desiste também, né? De ter um restaurante e ser gastrônomo, né? Porque a minha Claro. sensação foi exatamente essa. Eu gosto muito de cozinhar e quando eu vi o Urso, eu disse assim, gente, definitivamente é a pedra de cal na minha vontade de ter um Exatamente. restaurante ou cozinhar de forma profissional. Mas era só para fazer cedendo contigo. Boa. Tô esperando a próxima temporada, inclusive. Já saiu. É, já A saiu? terceira. A terceira Ah, não saiu. sabia. A terceira não, desculpa, a quarta. Já tá no ar. Saiu tem 2 semanas ou uma semana, mais ou menos. Saindo daqui, vou acabar o expediente e ligar a televisão depois para Ah, assistir. Obrigado. nada. Aí, pô, fui fazer arquitetura, aí como comecei a ver análise combinatória lá em matemática no cursinho, né? Arranjo, essas coisas, aí eu, pô, isso é legal. Eu quero um negócio com mais matemática. Aí fui falar com um professor de matemática, ele disse, rapaz, em arquitetura não vai ter muita matemática e tal. É, por que tu não faz economia? Aí eu disse, porra, economia, não sei nem o que faz um economista. Aí cheguei em casa e falei pro meu avô, que é como pai para mim, que ia fazer administração. Aí ele disse, rapaz, faça economia também. Aí, porra, já é a segunda do dia, né? Então eu vou fazer economia. Aí fui fazer economia, odiei os 2 primeiros semestres, assim, aí no terceiro semestre, aí começou estatística um e alguma. Porque os cálculos são legais, mas quando começou a estatística foi que eu comecei a gostar mais, entendeu? Aí pronto, dali em diante eu emendei uma iniciação científica que era meio ciência de dados aplicada à sociedade, a problemas sociais, e aí emendei no mestrado, que foi um aprofundamento das coisas anteriores, no doutorado, e quando eu saí eu era um cientista de dados, só que não sabia disso, né? Não tinha esse nome assim. Então, Na prática de colocar para funcionar, por exemplo, aquilo que era uma demanda acadêmica que você tinha para a economia, você acabou aprendendo as ferramentas para poder fazer essa aplicação. E daí que você absorveu esse conhecimento. isso, exatamente. Deixa eu te dizer outro golpe de sorte também, até para dar um crédito que eu nunca dei a essa pessoa. É uma tia minha, que é como irmã mais velha, é cientista da computação. E na época ela. Não sei se tu mora aqui perto, não sei se tu lembra do ITES, uma escola de computação que tinha aqui bem antiga. Aí ele, na Madalena, né? Aí ela prestou um serviço e tinha um crédito e disseram, você quer fazer um curso? Ela me deu um curso, algoritmo estruturado e lógica de programação. Aí eu pensava, né, pô, eu quero ser cozinheiro, para que é que eu vou usar isso na minha vida e tal, não sei o quê. Aí fui fazer a contragosto, porque senão ia ser dinheiro jogado fora. Mas no final do dia isso ajuda muito hoje quando você pega um script e diz assim, pô, Total. como é que eu resolvo esse problema computacionalmente, né? Então, é tipo aquele filme Quem Quer Ser o Milionário, que todos os Total. eventos da vida do cara levam ele até certo ponto. Foi meio assim minha trajetória. É claro que teve suor e Cara, lágrimas aí no meio do caminho, mas boa parte foi o acaso que ajudou. que ajudou. Não, eu concordo plenamente. Eu tenho uma história parecida. A minha vida, eu queria ser lutador. Eu sou faixa preta de jiu-jitsu É e mesmo? eu queria ser lutador. E fui para Salvador. Eu não sou daqui de Recife, eu sou de Salvador. E aí eu morava no interior da Bahia, fui para a capital com o título de querer fazer uma universidade e tal. E, mas eu já treinava jiu-jitsu, já dava aula de jiu-jitsu e queria viver de jiu-jitsu. Só que o esporte ele é muito cruel, né? Você chega a um ponto que você não tem força se você não tiver ali, né? Quem segura a sua onda, tal, patrocínio, sei lá, família, algo do tipo. E eu já estava com muita angústia de querer ter uma independência e tal. E aí eu abri uma revista Infoexame. E essa revista Infoexame, ela abriu a minha mente. Eu já gostava de computador, já tinha. Né, me lembro que a primeira vez que eu já passei dos 40, então eu tenho umas coisas aqui bem de velho mesmo, tá? Eu me lembro quando o Ball lançou, que ele lançou uma propaganda dizendo que você podia fazer a sua caixa de e-mail. E durante muito tempo meu e-mail foi bruno@ball.com.br. Porque no outro dia eu fui numa lan house que ficava perto da minha escola e fui lá e fiz o meu e-mail, né? Então eu já Saquei. tinha essa similaridade e aí eu fiz isso, tipo, eu vou fazer um curso no Senai. E aí fui fazer um curso no Senai de hardware, depois eu fiz um de redes, depois eu fiz um de roteadores, né, essa parte mais de infraestrutura ligada à TI, e depois disso eu virei professor do Senai.
porque eu estudava tanto e ficava pentelhando tanto lá no Senai, que a turma chegou assim e falou assim, bicho, eu só preciso saber se você tem capacidade pedagógica. Conhecimento você tem, você já me provou que tem. E aí o coordenador pedagógico da época, ele fez um teste comigo e falou, não, você tá ótimo. E aí eu comecei isso. E aí, de novo, essas coisas que você falou, né, que são, né, aleatórias às vezes e golpes de sorte que vão. E depois disso, as oportunidades que foram acontecendo comigo foram, óbvio, fruto do meu estudo e do meu conhecimento, mas muito também desses golpes de sorte que foram acontecendo, de pessoas que conheciam pessoas e que falavam de mim, enfim, né, coisas desse tipo. Né? Então a gente tem histórias parecidas com esses golpes de sorte. Né? E essa coisa que você falou sobre ter estudado lógica e isso ter te ajudado no conhecimento posterior, é uma coisa que eu sempre falo, cara. As pessoas ficam às vezes assustadas com o lance da inteligência artificial e desse uso excessivo, mas eu falo isso todo dia, por exemplo, com os analistas que trabalham comigo, né? Que é muito diferente, por exemplo, eles usando a inteligência artificial para ajudar o trabalho deles, porque eles sabem exatamente quando ela erra, né? Eles sabem exatamente quando ela sai do tom de algo que eles precisam fazer, quando tem um cálculo que não é o mesmo, né? Que eles já estão acostumados a enxergar. E quando isso é usado, por exemplo, né, para uma pessoa que não tem esse mesmo domínio, né, o que você tem é reprodução de lixo. De acordo. E esses conhecimentos, então assim, eu acho muito fortemente que lógica vai continuar a ser um super conhecimento, mesmo que você não precise codar, mas você precisa aprender lógica de programação para poder saber fazer o seu vibe code, por exemplo, ou fazer qualquer outra coisa, né? Então, esse conhecimento eu acho super válido. E aí me explica uma coisa, Robson. Beleza. Quando é que foi que você encontrou a ciência de dados dentro do seu curso de economia? O que é que você precisou fazer? Que aí, assim, bicho, eu preciso aprender, sei lá, Python, R, não sei, a ferramenta que você optou. Você já me disse que gosta de estatística, que gostava da área de probabilidade e tal. Foi por conta disso? Como é que você se encontra ali para meter a mão na massa e desenvolver algo a partir desse conhecimento? Boa. Então, eu vou te dizer especificamente isso. As disciplinas de estatística eram muito conceituais, né? Era ler o livro, faz a lista de exercícios e faz a prova. Então, isso não é ciência de dados, isso é um treinamento, adestramento, caso você só esteja replicando, não esteja aprendendo. Só que na iniciação científica foi quando eu digo assim, felizmente para mim, mas infelizmente para os colegas da época, porque isso era para ser disseminado, não era só para o cara que consegue ou tem interesse em uma iniciação científica, um PIBIC, era para ser para todo mundo numa disciplina, né? Na iniciação científica eu tenho que responder uma pergunta: qual é o perfil da galera que decide fumar no Brasil, né? Usando a PNAD, Pesquisa Nacional para Amostra de Homicídios. Aí tinha a edição lá de 2008 que tinha um questionário gigante sobre tabagismo e tal. Aí foi quando eu fui conectar as coisas que a gente aprendia no livro com, como é o dado, como ele é feio, como ele é sujo, quando você está olhando ele na tabela e tem milhares, centenas de milhares de linhas e você tem que tirar alguma inteligência daí. Né? Aí foi quando a professora Tatiane me deu um livro, me emprestou um livro, que na época era um software chamado Stata, proprietário, é pago, né? Para eu aprender. Então ninguém usava R em economia, né? Eu fui aprender R só no mestrado, quando fui fazer a disciplina de econometria no departamento de estatística. Aí comecei a aprender R. Mas pronto, te respondendo especificamente, foi nesse momento aí de que eu tive que resolver problemas. Por isso que hoje, né, o curso que eu dei lá para a Universidade dos Dados, o livro que eu estou escrevendo, o curso que eu planejo dar no futuro, é tudo, meu irmão, toma a intuição aqui, agora resolve esse problema para tu ver que tu não entendeu e tu vai ter que reler a intuição e depois tu volta aqui tendo entendido e junta todos os pontos. Eu acho que a gente está saindo de dois extremos, né? O mundo acadêmico é toma teoria, não conecta com a prática. O mundo corporativo é toma prática, mesmo que tu não entenda nada de teoria e tu sai interpretando tudo errado. Como tu falou, vibe coding, até estava falando para minha esposa essa semana. O Meli paga o curso AI para a gente usar a licença. Falei, pô, tenho pena do menino que está começando a carreira agora, porque eu não ia estudar se eu tivesse essa facilidade aqui. Eu ia pedir tudo para ele e quando ele cuspisse eu não ia entender se estava certo ou errado, ia dar enter e ia seguir com a vida. Então, e aí tu subiu um código lá no Meli que
acabou com a carteira de fidelizados, por exemplo, porque não teve uma revisão, entendeu? Quem estava lá não sabia que determinada função ali, por exemplo, derrubava tal coisa. Graças a Deus, lá tem um time de higiene AI que filtra tudo dessas ferramentas para que não seja possível alterar repositórios e tal. Então, existe. Mas no dia a dia eu não sei quão consciente as pessoas estão de que, porra, aprenda um pouquinho da estatística, pelo menos, para você saber onde isso aqui está errado. Não, cara, eu acho. Eu sou a pessoa, por exemplo, eu vejo muita gente, por exemplo, demonizando coisas, né, que a inteligência artificial vem trazendo, que facilitam, né, que dá e que empodera as pessoas de algumas ações, né? Ou vibe code, ou frameworks, né? Sei lá, como o N8N, por exemplo, que ajuda essa parte de automação ou de construção de agentes e tal. A única coisa que eu digo é que, cara, existe coisas e coisas. Então, essas aplicações vão servir para um certo tipo de grupo de pessoas e para certos tipos de aplicações. Para outras, aplicações robustas, gigantes, grandes, eu vejo dificilmente, num curto espaço de tempo, né, isso não sendo feito de outra forma ou não sendo feito por supervisão de profissionais que tenham conhecimento tácito daquilo, né? Ontem, por exemplo, um colega estava com 2 tarefas. Aí ele disse assim, cara, eu preciso resolver isso. Aí ele botou o curso para resolver o problema para ele, de um código lá, e foi fazer outra coisa. Aí quando ele terminou, o curso já tinha terminado. Aí ele começou e disse, não, deixa eu olhar isso aqui. Aí quando ele olhou, os 3 blocos finais, ele tinha errado, né? E aí ele foi lá, mexeu, pronto. A função daquilo que era ganhar tempo para ele tá cumprida, né? E a função dele, que é ter a capacidade de resolver aquele problema, tá cumprida também, porque ele soube usar a ferramenta para isso, né? Meu velho, e aí pegando já nesse papo, explica para mim o que é causalidade. Tá? O que é que eu tenho na minha cabeça primordialmente, tá? Que casualidade é tudo aquilo que a gente atribui a algo que a gente acha que é, né? Então, por exemplo, tinha um site que eu não me lembro agora, que ele tinha várias estatísticas de causalidades que eu acho maravilhosa. E a melhor de todas, o aumento de suicídio nos Estados Unidos quando havia, né, o aumento dos filmes de Nicolas Cage, né? Então, quando o Nicolas Cage lançava mais de um filme no ano, essa métrica acompanhava junto, né, com essa quantidade. Então, essa é a minha perspectiva sobre causalidade. Aí você me disse se eu estou muito longe, muito perto, e aí eu queria te ouvir um pouco. Vamos lá. Tem um livro que acho que a gente vai falar sobre isso mais para o final, mas eu vou antecipar aqui. É o livro do porquê, né? É um cara de ciência da computação, ele tem uma visão diferente da causalidade dos economistas, mas ele está tentando trazer definições de causalidade para pessoas que não necessariamente têm treinamento em estatística e em econometria. E aí ele fala assim, eu não vou me atrever a definir o que é causalidade, né? Eu vou dizer como é que você pode responder perguntas que busquem causalidade, né? Então, se esse cara aí que ganhou o prêmio Turing com o livro, ele não quer responder o que é causalidade, não vou responder. Mas veja, existem diversas visões do que é causalidade, dentro da filosofia, dentro da economia, dentro da ciência da computação, mas geralmente medir como uma coisa, né, ao mudar de estado, ela aumenta ou diminui a probabilidade de outra coisa mudar de estado também. Tá? Então, por exemplo, eu tomar uma vacina versus eu não tomar uma vacina altera a minha probabilidade de morrer de Covid, por exemplo. Certo? Eu posso tomar a vacina e morrer, eu posso não tomar a vacina e não morrer, né? Eu posso não tomar... Então, tem vários estados, mas o que importa para a causalidade é que um evento ele altera a probabilidade do outro acontecer, né? E veja que eu não estou dizendo que o aumento de um está associado ao aumento ou diminuição do outro. Não está associado. Ele causa, né, uma alteração na probabilidade do outro. E aí existem alguns requisitos para isso, né? O evento causa, ele tem que acontecer antes do evento efeito, ou no máximo simultaneamente, né?
Então, essa questão da temporalidade. E dentro de cada visão filosófica existem vários outros requerimentos. O mais comum deles, o que permeia todos os outros, é que não existe nenhum outro fator que eu não esteja observando que também está alterando essa probabilidade de o evento que sofre o efeito acontecer ou não acontecer. Tá? Por No final exemplo, do dia, vai. é aquele lance, por exemplo, de duas coisas que são influenciadas, por exemplo, pela temperatura quente. Né? Isso, Sei lá, a subida de tomar sorvete e, ao mesmo tempo, a compra de, sei lá, de remédio para desidratação, por exemplo. Né? isso. Se eu juntar aqui, puta, então quer dizer que se o sorvete sobe, né? E se as pessoas ficam mais desidratadas, logo tomar sorvete causa desidratação. Perfeito, E o ponto não é esse, o ponto é que ficou mais quente para todo mundo e tem gente exatamente. que vai tomar sorvete e tem gente que não bebeu água. Isso, perfeito. Esse é um caso do terceiro fator excluído, ou terceiro fator não observado. Você está observando duas coisas se comportando ali de forma similar, né? Como o aumento de sorvete, mais aumento na demanda de remédio por desidratação, de soro, seja o que for. Mas você não está. Você tem um terceiro fator que está influenciando, que é a causa desses dois, é a temperatura. Né? Então, muito quente, a galera vai para a praia, toma mais sorvete, mas ao mesmo tempo pega insolação, fica desidratado. Então, tu não observou uma das duas coisas. Não está dentro da definição de causalidade. Outra é essa do filme do Nicolas Cage, Suicídio. É difícil acreditar que uma coisa cause a outra. Né? Porra, A outra. os filmes são tão ruins que o cara chega em casa e o estado de humor dele é difícil isso ser uma hipótese válida. Então, isso aí é uma correlação espúria que chama, né? São duas coisas que por acaso andam juntas, ou pode ser um terceiro fator que influencia as duas também, que seja a real causa, né? Sim, eu não sei se você concorda com isso, mas eu sempre digo que o acaso ele é mais repetido na vida das pessoas do que a determinação. Mais coisas que a gente acha que é mera algo que ocorreu de forma a não ser esperada, ele é mais comum, por exemplo, né? Sei lá, eu estou passando na rua e aquela coisa, você está conversando com uma pessoa assim, um carro verde, né? E aí a pessoa diz assim, é um carro verde. Rapaz, passou aqui, nunca tinha visto um carro verde passando aqui. Aí daqui a pouco, pô, de novo um carro verde? Pô, quer dizer que essa rua só tem um carro verde. O problema não é que o carro verde não passava, é que ninguém nunca prestou atenção porque não era um fato, né? Um fato a ser prestado atenção até aquele dado momento, né? De Existem essas acordo. dissonâncias a partir desse tipo de visão, né? Ou eu estou enganado sobre essa perspectiva do que é a visão de causalidade? 100%. E essas você perguntou o que era a causalidade, e agora a gente vai mais para uma definição do que é inferência causal, que é justamente separar as relações de causa e efeito. É para que a gente evite vieses como esse que você falou. Então, tem um livro muito conhecido chamado Pensando Rápido e Devagar, de um cara que foi prêmio Sim. Nobel em Economia, mesmo sendo psicólogo, Daniel Kahneman, e ele fala assim, pô, vou parafrasear, não lembro bem a frase como era, mas a mente humana ela é tão programada para buscar relações de causa e efeito que ela acaba se seduzindo por coincidências. Tipo, o ser humano ele não consegue resistir ao fato de ver coincidências e aceitar que isso aí aconteceu por acaso. Ele quer atribuir uma relação de causa a isso, né? Isso aqui foi causado por um outro evento, quando não necessariamente é. Então, acho que esse ramo da ciência, ou da ciência de dados, ou como queira chamar, ele tenta nos blindar disso. Né? E essa coisa do viés, né? É uma coisa muito comum que a gente tem na nossa perspectiva, né? Principalmente quando você, por exemplo, já trabalhou com áreas de marketing, já trabalha com áreas de marketing, tudo. Tem uma coisa que a experiência às vezes leva a gente a ter uma perspectiva, né? Sei lá, um determinado público, né? Tal produto é um produto de determinado público, né? Público feminino ou um público masculino, né? E esses vieses acabam também trazendo essa perspectiva, né? Essa causa. Então, sei lá, vamos dizer que se você pensa, por exemplo, em produtos de higiene facial, por exemplo, né? Você tem ali um viés muito de um
preconceito de uma relação social, por exemplo, de que um homem que não é um produto para um homem porque, né, um homem não vai, né, tá parando para fazer, sei lá, o que chamam né, de skincare, por exemplo, né? Skincare, né? E esses comportamentos, por exemplo, eles influem nessa perspectiva, né? Nessa visão, nesse tratamento que você dá sobre causalidade. Eu não sei te responder. Nesse caso, eu acho que é uma questão mais de segmentação, né? Quando a gente olha para qual tipo de público que consome qual tipo de produto, geralmente a gente usa informações do passado e atribui que tudo mais está constante. A gente só quer classificar ali, a gente não quer separar. Pô, então, se o gênero de Robson hoje, a gente atribuísse um gênero feminino para ele, ele se encaixasse como uma mulher na sociedade, né? Isso causaria ele buscar produtos de skincare com maior probabilidade, né, para ver se é uma questão do gênero ou se é uma questão fora da biologia, mas sim dentro da cultura, dentro do estereótipo de mulher, do que a sociedade espera por uma mulher. Então, existe o ramo da classificação dentro do machine learning associativo, que olha as correlações, e se encarrega mais dessas questões. Existe o ramo da causalidade, que geralmente se pergunta, pô, e se tal coisa mudasse? E essa coisa não necessariamente precisa ser factível de mudança, como, por exemplo, transformar hoje Robson em uma mulher completa, né? É possível fazer uma reassignação de gênero e tudo mais, mas não é possível fazer um experimento com isso. Eu não posso escolher pessoas aleatoriamente para fazer isso para ver o que muda no futuro. Então, sim, não sei te responder essa última coisa. Eu acho ótimo que você não saiba mesmo, não. Eu acho ótimo quando as pessoas que eu converso não sabem, porque é exatamente, a ideia é exatamente essa. E uma coisa que eu falo, gente, tá tudo certo. Né? As pessoas às vezes ficam sempre preocupadas com isso, mas fica tranquilo. Me diz uma coisa. Como é que constrói um experimento para aplicar a inferência? Me dá um exemplo de como você, ou no seu dia a dia, ou nos projetos que você participou, como é que modela isso? Né? Como é que traz todos esses conceitos que a gente estava conversando aqui para modelar algo que gere um produto, por exemplo, que gere um impacto, né, de receita, né, ou de melhoria, ou algo do tipo? É muito simples, o passo a passo. O complicado é a implementação disso. Mas eu começo lá no livro explicando que inferência causal é muito mais um exercício lógico, né, e de cenários alternativos que você possa imaginar, do que um exercício estatístico, né? E isso não sou só eu que estou dizendo, tem vários livros, inclusive esse livro do porquê que eu te falei, é muito bom, inclusive. Então, o primeiro de tudo é você saber qual pergunta você quer responder, né? Que a gente pode chamar uma pergunta causal. Então, vai que na tua empresa, teu chefe está dizendo assim, Bruno, eu quero que tu meça em quantos % aumenta o uso do nosso aplicativo se eu lançar tal feature aqui. Um aplicativo, por exemplo, o WhatsApp, quanto aumenta o uso do WhatsApp se eu lançar uma feature de traduzir o áudio em texto. Então, isso aí é uma tentativa de elaboração de pergunta causal. Tá? A gente tem que traduzir ela numa coisa mais específica. Mas o que ele está te pedindo é basicamente, escolhe um KPI, né? Ou seja, um indicador. Aí tu vai dizer, já sei, o indicador que eu quero entender aqui é taxa de engajamento no uso do aplicativo. Quanto tempo o cara fica ali no aplicativo conversando ao longo do dia. Esse vai ser o KPI que eu quero ver se aumenta em função de lançar essa feature aí, que é de traduzir um áudio do WhatsApp em texto. Beleza? Então, já sei qual é a suposta causa, né? Que é a feature nova, a funcionalidade nova. Já sei sobre qual KPI eu quero medir o efeito, que é o tempo de uso do aplicativo, né? Eu agora tenho que entender junto com o negócio porque tempo de uso é um indicador bom, né? Não necessariamente o cara passar mais ou menos tempo no aplicativo é bom ou ruim, né? Por exemplo, se eu faço uma página muito mais confusa, o cara vai passar mais tempo navegando nessa página, mas a experiência dele vai ser pior. Então, a gente também não pode ter essa prior, essa crença anterior
sobre o que é bom e o que é ruim. Então, tem que validar se essa pergunta tem sentido, se o KPI que eu quero medir é esse mesmo. Será que não vale mais a pena eu analisar, sei lá, receita gerada ou a quantidade de transações que são feitas entre pares de pessoas conversando? Uma vez que você criou essa pergunta, validou que ela tem sentido para o negócio, né? Aí você vai definir o recorte. Tudo tem um recorte. Né? Se você disser assim, eu quero medir um recorte temporal de 10 anos. 10 anos é um recorte longo, mas é. Se eu disser, não, eu quero medir para o próximo mês, para os próximos 30 dias, também é um recorte. Né? Eu quero medir para todo o Brasil ou eu quero medir para regiões específicas do Brasil? Eu quero medir para todos os segmentos de usuários, o cara que usa o WhatsApp uma vez por mês ou o cara que usa todos os dias, ou eu quero medir para um segmento específico? Então, a gente passou aí, recapitulando, definir uma pergunta, né? Ver qual é a causa, qual é a variável sobre a qual eu quero medir o efeito, né? Validar isso junto com o negócio se tem sentido, definir temporalidade, regionalidade e segmentação dos usuários que vão fazer parte da minha amostra. E existe um negócio que é basicamente definir a métrica causal desejada. Tá? Porque, veja, você pode ter em mente muito claro como mede isso, mas eu vou trazer uma sutileza aqui que vai te mostrar que não é tão claro. Se eu pego 200 milhões de brasileiros, vamos botar, sei lá, que 100 milhões usam o WhatsApp. Eu posso dividir em 50 milhões e atribuir ao grupo que recebe essa feature, essa funcionalidade, e os outros 50 milhões não recebem, aleatoriamente, certo? É assim que as pessoas geralmente pensam no teste AB, no experimento. Mas aí vê, eu quero medir o efeito de ofertar a essas pessoas a funcionalidade, os 50 milhões contra os 50 milhões, ou eu quero medir o efeito do cara ter usado essa funcionalidade? Porque dos 50 milhões que podem usar, nem todos vão usar de fato, né? Vamos dizer que 10 milhões usam. Então essa sutileza aquela feature, né? Isso. Então essa sutileza de, porra, é o efeito sobre todo mundo que recebeu a possibilidade de usar ou é feito sobre a galera que realmente usou? A depender da pergunta que tu quer responder, ou uma ou outra vai ser a melhor escolha. E por último, é a parte de estimação, que é você obter uma estimativa desse efeito, e inferência estatística, que é basicamente ver se esse efeito é estatisticamente significante. Ficou muito confuso? Quer recapitula? Não deu para entender tudo certo. Eu entendi tudo. Eu acho que você foi extremamente didático. Isso, por sinal, nunca, pelo aquilo que eu já tinha estudado e as coisas que eu tinha lido sobre, nunca ficou para mim tão claro em poucos minutos você me mostrando esses 5 pontos. E a gente fazer uma pergunta. Quanto dessa experimentação, por exemplo, tem o teste AB como parâmetro? Isso é uma discussão muito confusa para mim, né? Eu vou citar um nome, que é não sei se estou pronunciando corretamente, Ron Kohavi, que é ou Ron Kohavi, não sei como falam bem, mas tipo, é um cara de referência hoje do mercado sobre testes AB. Aí existe um outro cara que ele mete o pau em todo mundo e fala que o que esse Ron faz está errado e teste AB não é experimento. Para mim, o teste AB ele é um subconjunto da experimentação aleatorizada, entendeu? Sim. Então, eu posso fazer um teste AB, eu posso fazer um teste A, B, N, né? Porque A é um grupo que recebe uma coisa e B geralmente é um grupo que não recebe essa coisa. Mas eu posso ter mais de a opção de receber ou não receber, eu posso ter mais coisas, né? Eu posso ter 5 categorias de produto diferentes e dar uma categoria para cada grupo. Então, eu vou ter um teste A, B, C, D, E. Eu posso ter uma experimentação fatorial, né? Que aí eu pego combinações de tratamentos. Sei lá, um cara recebeu o tratamento ABC, o outro recebeu o D e o E, e eu vou vendo como essas coisas interagem. Nesse exemplo que você deu, por exemplo, do WhatsApp, por exemplo, a feature era áudio, né? Mas a feature, tem uma feature nova também que é vídeo, tem uma feature nova também que, sei lá, é live. Então eu espalho essas três e, sei lá, quero saber dessas 3 features qual as pessoas estão passando mais tempo se utilizando, por exemplo. Boa. Né? E aí já é um teste, por exemplo, desse que você falou que é um ABN, por exemplo, né? Pode ser, pode não ser. Depende do quão coordenadas estão as equipes nessa empresa. Porque, por exemplo, dos 100 milhões que eu te trouxe no primeiro exemplo, pode ser que a equipe de vídeo pegue 200 mil caras para fazer um experimento de vídeo, só de vídeo, sem mais nada. A equipe de áudio pegue outros 200 mil, entendeu? Os experimentos não têm sobreposição.
Quem recebeu uma coisa não recebe mais nada. Então pode ser vários testes AB, ou se tiver muita coisa rolando ao mesmo tempo, pode ser esse experimento fatorial, que eu tenho várias interações. E quando você tem um cenário desse, Robson, como é que isso se converge? Qual cenário exatamente? Esse cenário que você falou, por exemplo, eu tenho várias equipes, eu tenho várias features de diversos departamentos, como é que eu coordeno isso para que isso converja num aprendizado e num conhecimento único? Cara, essa aí é a pergunta que... De $1 milhão. Eu vou ficar muito feliz se um dia alguém me contratar para responder, mas antes eu vou ter que estudar bastante. O caso que eu conheço de literatura, né, não conheço pessoalmente, é o Booking.com, acho que muita gente já usou para reservar hotel e tudo mais. Eles têm uma plataforma de experimentação. Plataforma de experimentação é um nome chique para um front que você coloca alguns parâmetros do que você quer experimentar. Esse livro é excelente, inclusive. Isso que eu ia te mostrar. Eu gosto muito dele e ele fala muito sobre o Booking. Isso. Eu acho que foi nesse livro, então, que eu li, porque eu também tenho ele. E um back que vai fazer toda essa parada que eu te falei de implementar as coisas, medir a diferença de métrica e tal, e jogar no front de volta uma medida e um p-valor. O efeito é esse, foi estatisticamente significante ou não. E aí eles têm tudo isso meio que no repositório do saber, né? Disponível ali para todo mundo. A maior parte das empresas não tem isso. Então, muitas vezes, né, você lança um experimento, você quer lançar um experimento e um outro time lá na frente fica sabendo e diz, não, pô, a gente já experimentou isso. Ou, não, isso aí vai destruir o experimento de fulano de tal. Então, essa coordenação é difícil, mas, veja, quando a gente quer lançar uma feature, eu não trabalho com isso no Mercado Livre, o que eu trabalho mais é comunicações. Quando a gente quer lançar uma comunicação, um e-mail, um push, uma tela que vai aparecer para você com um banner, a gente tem que propor que o time responsável por comunicações envie isso. Então esse time está sabendo de tudo que está rolando em termos de experimento que afeta comunicações. Então ele vai te dizer, Robson, eu não posso fazer isso esse mês, porque um time lá no México já está fazendo isso aqui e vai interferir no teu experimento. Então, tem esses guardiões informais da ordem dos experimentos aí. Entendeu? Entendi. Cara, e aí, me conta uma coisa. Como é que a IA, né? E aí a IA, das suas mais diferentes formas, né? Ela tem impactado ou ela tem influenciado, ou como você enxerga o processo da IA hoje dentro dessa visão, ou sobre os estudos, né? Das diferenças e tal. Como é que você pode falar para mim sobre essa sua perspectiva, né? Vou te dizer. A gente estava conversando aqui antes do podcast sobre como as coisas saem de um ponto fundamental até os LLM, né? Então, veja, saindo do ponto fundamental da nossa área, em economia, pelo menos, voltado à econometria, você vê que o modelinho mais simples é um método de mínimos quadrados ordinários em que uma única variável x tenta explicar uma variável y. Aí você vai andando para coisas mais sofisticadas, você pode chegar em métodos que tem um nome bem chique também, como Double Machine Learning. Você pode chegar, mas essas coisas, elas vêm de um mesmo fundamento, entendeu? E para essas coisas gerarem um entendimento de causalidade, elas precisam respeitar algumas condições que não existem tão facilmente na natureza. Um experimento é o quê? É você controlar a natureza para que uma coisa varie em um grupo e não varie no outro, para você medir o que é que aconteceu entre os dois. Você está controlando a natureza. Mas se você sai desse cenário de experimento, pega o dado histórico lá e aplica ou o OLS ou o Double Machine Learning, ele vai te dar resultados errados. A diferença é que o OLS vai te dar um resultado errado e o Double Machine Learning vai te dar um resultado errado, mas errado mais precisamente. Duas vezes, né? Se é duplo, é duas vezes errado. Exatamente, você vai achar que está abafando. Então, veja, os LLMs, eles são um pedaço do Machine Learning, pelo meu humilde entender, que não deixa de ser um modelo de predição que usa as coisas que eles aprenderam na natureza para tentar explicar ou prever como deveria ser a resposta. Então, no final das contas, você saiu de um Fusquinha lá do OLS para a Ferrari, sendo que essas duas coisas vão chegar
em um ponto que não é o que você quer chegar. Né? E por quê? Porque o dado sozinho, aí eu volto novamente para o livro do porquê, que eu virei fã desse livro. Né? Eu acabei de comprar aqui. Foi? Maravilha. Ele diz assim: o dado é burro. O dado é burro. O dado não consegue te explicar nada sobre causalidade se você não criar uma forma fundamental de como pensar sobre a causalidade. Então, pegar o LLM e aplicar ele a um dado não vai extrair muita informação. Agora, Robson, existe uma forma do LLM ser causal um dia? Aí eu não sei como você posta, se posta links depois, mas tem um Posto, artigo aqui, o posto sim. cara Pode tem me um livro mandar que eu chamado posto. Boa. Tem um livro chamado The Effect. Se é um livro bom sobre férias causal, eu sempre recomendo. Esse cara é autor de um artigo que ele mostra que os LLMs não conseguem discutir causalidade e acertar entre si como os especialistas em medicina, né, em epidemiologia acertam. Então, na época que foi escrito, em 2024, os LLMs não tinham essa capacidade de agir como um repositório de causalidade. Entender o que a pesquisa falava sobre uma área e prever como seria determinada situação ou criar um modelo estrutural da causalidade para responder aquela pergunta. Nick Huntington Klein é o nome desse cara, depois a gente escreve aí embaixo. E aí veja, como é que a AI poderia ser causal? Se a gente ensinasse ela a responder as perguntas causais. Então, eu não acho que a gente está muito longe de chegar nesse ponto. Mas eu sou um Zé Ninguém sobre inteligência artificial. Eu sou só um cara, um economista qualquer aqui, dando minha opinião. Mas, no dia que os LLMs puderem ser treinados sobre modelos estruturais de causalidade para responder perguntas específicas, eu acho que eles vão fazer isso muito bem. Por exemplo, se eu entendo como funcionam as relações de causa e efeito no mercado livre, porque eu estudei isso como um ser humano inteligível e tudo mais, inteligente e tudo mais, e eu jogo essa estrutura de como as coisas se relacionam dentro do LLM para ele poder fazer previsões no futuro, isso vai funcionar. Agora, ele por conta própria fazer tudo isso, né, sem ser treinado a pensar dessa forma, não é possível. Ele não é uma máquina de pensar em causalidade ainda. Mas vai chegar esse dia em que eu vou estar obsoleto para ser um cara especializado em inferência causal. Não, eu acho que quando esse dia chegar, acho que a gente vai estar obsoleto um monte de coisa. Eu também vou estar obsoleto com um pouco menos disso. Mas eu ainda acredito que ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte aí, né? Deus te ouça. Eu confesso para você que eu não sou muito adepto do marketing, né, dos poderosos e dos grandes lá do Vale do Silício sobre esses princípios todos de AGI e seus afins e dessa inteligência soberana ou superinteligência. Confesso que eu ainda sou meio cético e muitas vezes sobre isso. Acho que o próprio LLM ele ainda precisa. Eu acho que a tecnologia de LLM eu acho que ela não vai responder isso, né? Estou vendo o pessoal do Google fazendo teste aí com difusão. Eu acho que é uma tecnologia que, mesclada com outras, pode gerar outros tipos de impacto e tudo. Mas concordo muito com o que você falou. E Robson, diz uma coisa. O que você enxerga como tendência sobre essa perspectiva, né, da ciência assim, sobre a inferência causal, por exemplo, aplicada a um negócio? Como é que você enxerga que isso está chegando nas empresas ou como está sendo abraçado isso como resultado de negócio? Não dá para fugir disso. Eu tenho o clube dos acadêmicos, né, aqui fazendo mestrado, doutorado, tal, ele é muito elitista, né? Então ele usa coisas como, não sei se você usou o LaTeX, que é aquela plataforma de escrever documentos, é um negócio super complicado que tu tem que Usei uma escrever. vez. Pronto. Aí meio que a academia adota umas coisas super complicadas para você fazer parte de um clube seleto de pessoas que sabem fazer aquilo e você reconhece no outro, o outro reconhece em você, e é assim, né? Aí veja, os acadêmicos achavam que a inferência causal era uma coisa da academia. E a Amazon mudou isso, né, nas últimas 2 décadas, contratando muitos economistas. Hoje, inclusive, eles têm um programa de pegar gente da academia, um dos maiores nomes
brasileiros, mas que já trabalham no exterior do método diferença em diferença, Pedro Santana, ele está emprestado ou temporalmente, como é que se diz? Temporariamente, na Amazon, né? E aí outras empresas começaram a perceber, porra, realmente tem todo sentido eu responder essas perguntas do e se, né? E se meu aplicativo fosse de tal jeito? Eu ia conseguir gerar mais vendas ou não? E se minha campanha de marketing fosse lançada dessa outra forma? Né? Esse mundo que a gente chama de contrafactual, como seria o mundo, né? Como reagiriam minhas vendas, como aumentaria minha receita, como não sei o quê, se eu mudasse essa alavanca ou essa outra alavanca. E hoje no Brasil tem empresa 99, é uma dessas empresas, iFood, tem gente assim, Nubank, tem gente assim, né? Aquele livro Causal Inference em Python, né? Do Matheus Facuri, esse cara, um colega que trabalhou lá, falou, pô, esse bicho ele revolucionou como a gente estudava as coisas aqui no Nubank. Então, isso está acontecendo no Brasil. E aí eu tenho um colega que diz assim, porra, tu vai ensinar o básico de inferência causal, daqui a pouco meio como se fosse assim, vai ter tanta gente que sabe do tema que o nosso trabalho vai ter o valor reduzido relativamente. Eu penso assim, meu irmão, isso vai acontecer de um jeito ou de outro. Ou eu faço parte, ou eu surfo na crista da onda e me conecto com milhares de pessoas no LinkedIn e digo assim, olha, eu estou lançando um livro, bora discutir sobre isso, bora aprender e tal. Ou a galera vai aprender e eu não vou ter ganhado nada com isso, tá ligado? Então, Concordo plenamente. A resposta em resumo é essa, não tem como fugir desse assunto. E é uma coisa que eu falo muito, as pessoas ficam falando muito do impacto da IA na produtividade e no trabalho das pessoas e nas posições. Eu falo, gente, olha, eu não digo se vai, é quando vai. Né? Essa é a principal perspectiva que vocês têm que ter. E aí é uma coisa, ou você discute para como isso não te engole e como você faz parte disso, porque não tem volta sobre isso, né? E isso não é uma coisa nova para a gente, né? A Revolução Industrial, por exemplo, para mim, a grande prova disso que já ocorreu há mais de 100 anos, entendeu? Né? Que os modos, as formas, os jeitos, né? Socialmente, as nossas dinâmicas foram diferenciadas a partir dali e depois foram ganhando outras estações. A única diferença de hoje é que a gente tem um tempo mais curto, né? Dessas mudanças, desses impactos do que você tinha, né, em outros tempos. Então, eu concordo plenamente contigo. Meu velho, a galera só um ponto aqui. Lembra? Pode falar. Na escola não tinha o ludismo, né? O ludismo, o evento lá na Revolução Industrial, a galera ia lá e destruía as máquinas e tal. Sim, não vai funcionar mais, porque as máquinas agora não são mais físicas, né? Você não pode chegar lá e dar uma porretada no OpenAI. Exatamente. Porque tá tudo onde? Na nuvem. Que nuvem é essa? Ou essa que tá aqui, a mais branquinha hoje, né? Que esses dias andou chovendo por aqui, né? Ou tá naquela escurinha ali também que tá passando, ou na cinza que passou aqui do outro lado. Enfim, tá nessa nuvem que a gente não sabe, né? Qual é, aonde é que tá. Né? Se você for hoje tentar adivinhar, por exemplo, meus dados estão aqui no Brasil. Tá, mas tá onde? Tá onde? Né? Aconteceu um terremoto, tá onde? Tá em São Paulo. O terremoto pegou em São Paulo, então, portanto, né? Não, mas parte dele, né? Tem uma cópia dele em Singapura, tem outra parte, metade nos Estados Unidos. Então, realmente não tem como, né? Você não tem como. Então, você tem que se juntar e saber como é que você se adapta a ele, e é isso. Então, né? Vamos nessa. Meu velho, estamos chegando aqui no nosso tempo. Queria agradecer demais a você por esse papo. Aprendi muito hoje, né? Trocando essa ideia contigo, e sei que a turma que está ouvindo aqui da Input também deve ter adorado essa conversa contigo. E aí, o que eu queria? Que você indicasse, a gente já indicou, já falou aqui de vários livros, né? Você já falou do livro dos porquês, que eu mesmo já comprei aqui, porque me interessei muito pelo tema. E aí me indica pra gente um livro, um podcast, tá? E uma newsletter. Pode ser um paper também, um livro, enfim, o que você pode indicar pra gente, né? Para entender mais e melhor sobre inferência causal. Boa. Eu vou indicar mais de um podcast. Eu gosto muito tá anotado aqui, The Data Scientist Show, o nome. Daliana é o nome da apresentadora. E aí eles convidam gente do Uber, do Booking, de várias empresas dessa grande, muitas vezes para falar de experimentação. E tem um outro chamado Causal Bandits,
que é de um cara que é bem famoso no LinkedIn, chama Alex Mollak. Então, os dois são sobre causalidade. O livro você já sabe, né? O livro do porquê. Esse que você Porque mostrou também era outro que eu estava pensando em indicar. isso. A cultura da experimentação, gente, o livro, esse livro aqui, ó. Outro. E newsletter eu não uso. Aí eu trouxe a sugestão de uma plataforma chamada New Economics Papers. Tu entra lá, aí tu escolhe um tema, vai ter lá Big Data, Econometrics. Econometrics e Machine Learning são coisas que estão muito relacionadas, para quem não conhece o termo econometria. Então você pode se subscrever para semanalmente receber uma lista dos últimos papers sobre determinado assunto desse, entendeu? Forecasting, Entendi. tem vários temas. Então o que eu faço é, de manhã abro esse e-mail, dou uma lida se tem os títulos, se algum título está relacionado ao que eu faço, e compartilho com o pessoal do Mercado Livre, boto no notebook LM para resumir o paper para mim, porque pô, não vai dar para ler um Ó, paper todo dia. cara, E é isso. eu tô dando parabéns às pessoas que estão lendo esse paper do Mitch sobre o impacto do aprendizado, que é um paper de 285 páginas. E eu até tentei ler, mas confesso que eu não passei da 24ª página. E eu fiz exatamente isso. Eu botei do notebook LM e pedi para ele fazer um resumo para mim entender, né, o que estava discutindo, quais as principais premissas ali do paper e tal. Mas confesso também que eu às vezes não consigo, não. Até pela quantidade de coisa, né? De conteúdo, de coisas que precisam ser feitas e tal. Meu velho, brigadão. Valeu pelo papo. Espero que a gente Agradeço, converse obrigado. de novo. Aquela cerveja está mais do que marcada. E antes do almoço, para a gente ficar pensando melhor, Boa. Muito né? E é isso, meu camarada. Brigadão e valeu. obrigado. Prazer. Gente, você que está escutando a Input, mais uma vez, muito obrigado, né? Logo, logo a gente vai estar com outro convidado aqui, discutindo, conversando, trazendo informação sobre inteligência artificial, sobre ciência de dados. E valeu! Até mais!